Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do programa Movimento ID. Espero que vocês se encontrem bem, tá bom? Eu sei que a gente ficou muito tempinho aí sem algum vídeo sendo postado aqui no canal, mas hoje teremos um finalmente essa semana e nós estaremos falando sobre os dois discípulos de Emaús, tá? Importante mensagem, essa importante história bíblica que nos traz muito conhecimento e muito o que aprender também com eles, tá bom? Hoje não é nenhum cenário novo, até porque o clima tá muito frio para sair lá fora para gravar alguma coisa, então hoje vai ser dentro do quarto mesmo, parecendo até mesmo o primeiro episódio que nós gravamos aqui no canal. Não precisa abrir sua Bíblia se você não quiser, tá? Os versículos vão estar aparecendo na tela para você ficar à vontade para estar acompanhando, tá? Então você não pode ficar com o seu celularzinho parado, com o seu notebook parado, ou seja, onde você estiver assistindo, e vai estar aparecendo na tela para a gente poder estar assistindo juntos, tá? Os versículos vão se encontrar em Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35, tá? Então vamos lá para o primeiro versículo que se encontra no versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos e um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho, nos impunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Todo esse estudo que nós vamos falar, citar 3 pontos importantes que eles fizeram para atrair a presença de Deus. Porém, outros pontos também que o afastaram de ver a presença de Deus. É até engraçado esse negócio, mas vamos entender melhor durante o vídeo. Passagem poderosa é essa que a gente leu, e agora a gente vai entrar um pouco do estudo que eu estava tendo sobre isso. Lembrando que se você tiver mais algum comentário, alguma parte que eu não peguei, você pode estar deixando nos comentários, tá? Que daí a gente abre uma comunidade ali no YouTube e a gente vai jogando essas discussões e aprendizado juntos um com o outro, tá? Mas a primeira coisa é o que atraiu Jesus. A primeira parte é, eles estavam andando para uma cidade chamada Emaús, até que Jesus foi dar de encontro com eles. Mas o que aconteceu? Como eles atraíram a presença de Cristo naquele momento?
A primeira coisa é que eles não estavam parados. É legal a gente estar falando sobre isso, sobre estar parado, é que em todo o período da Bíblia, Deus sempre se revelou às pessoas que estavam fazendo alguma coisa. A Elias, a Moisés, a Davi, todos eles estavam trabalhando em alguma coisa. Eles não foram encontrados parados para serem chamados por Cristo. E a mesma coisa com os dois discípulos. Eles estavam caminhando, eles estavam falando sobre Jesus, que é um outro ponto que nós vamos falar. Então, naqueles dias que você não está fazendo nada, levanta, vai fazer alguma coisa, vai falar um pouco de Cristo, vai orar um pouco e vai trabalhar um pouco. Também, no vídeo passado, nós falamos que amor, na verdade não foi nos vídeos, foi no programa que a gente faz todo domingo, às 10 horas da noite, na Rádio Amiga FM, tá? E tem que postar esse episódio ainda que nós falamos sobre isso. Que amar a Deus pode significar também trabalho. Até porque quando ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor. Ele sempre fala, então cuide das minhas ovelhas, que é um sinal de trabalho, tá bom? Lembrando, é aquela famosa frase, a mente vazia é a oficina do diabo, tá? Então, preencha sua mente com tudo que é bom, com tudo que você deve fazer e faça bem feito e tudo para a glória e honra de Deus. O segundo tópico que eu já tinha dado um spoiler no primeiro é que eles estavam falando sobre Cristo. Às vezes, no nosso dia a dia, nós até pensamos, poxa, eu nem conversei com Deus hoje, Deus nem falou comigo, eu não vi sinais, poxa, tá diferente, será que estou esfriando? E quando você vai ver, você nem sequer chamou Deus para conversar com você, você nem falou sobre Cristo. Eles, em todo momento da sua caminhada, mesmo tristes e mesmo com diversas outras coisas que nós vamos falar, eles estavam falando sobre Deus, eles estavam falando sobre Cristo. E é aí que Cristo aparece com ele. Lembre-se, Jesus não é uma pessoa que incomoda, ele não quer incomodar as pessoas. Então, ele só vai se você o chamar, se você o buscar. Não é aquele versículo, busque e encontrarão. É isso mesmo, você tem que chamar a Deus para ele estar perto com você. É assim que você demonstra para ele que você está precisando da sua presença. Então, por isso que nós devemos também tomar cuidado com o que estamos falando com os nossos amigos durante o dia a dia. Seja no trabalho, seja na escola, seja com os pais ou seja com algum colega que você tenha, tá? Refreie sua língua. Lá em 1 Pedro 3,10 fala, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Efésios 4,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. O terceiro ponto que eles conseguiram para atrair a Jesus é que foram hospitaleiros. Quando eles viram que estava anoitecendo, sem saber que aquela pessoa, aquele caminhante, né, não sei se é, aquela pessoa que estava junto com eles, aquela terceira pessoa, eles não conheciam, nem sabiam que era o próprio Cristo, eles chamaram para ficar perto deles porque era de noite. Eles tiveram aquele cuidado com o amor ao próximo. E isso é legal porque toda a tradição dos judeus era fazer isso, era cuidar dos próximos e serem hospitaleiros com essas pessoas. E às vezes falta isso em nós, falta o amar ao próximo como a nós mesmos. E é um dos mandamentos mais importantes que Jesus fala. Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a si mesmo. São os dois mandamentos mais importantes que Deus nos dá. Então, olha só as três coisas que eles fizeram. Eles não estavam parados, eles estavam falando sobre Cristo e o terceiro ponto é que eles cuidaram do próximo, mesmo sem saber que era Jesus. Uma curiosidade legal é que dá para ver que Jesus, o quanto ele gosta de estar perto da gente nesse momento, o quanto nessa passagem no caso, o quanto ele gosta de conversar conosco, falando lá sobre a conversa, era sobre Cristo que foi o nosso segundo tópico. Quando eles falaram o que aconteceu, Jesus meio que adverte eles falando que, poxa, vocês não tinham fé, era para acontecer isso nas escrituras. E ele começa a conversar com eles, explicar desde Moisés até aqueles tempos, ou seja, foi muita história para falar naquele período de caminhada, ou seja, Cristo gostava de estar perto com eles lá e conversando e nos ensinando, porque mesmo depois da morte, Cristo sempre tem algo a mais
para estar nos ensinando. Nesse quarto ponto, nós podemos jogar lá em Mateus 25, do 37 ao 40. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que paralelo gigante com esse versículo e com essa história que está acontecendo. Para eles, naquele momento, ele não era Cristo. Era só um pequenino viajante que estava junto com eles, e mesmo assim eles o cuidaram, ofereceram comida, porque eles estavam à mesa e partindo o pão. Então eles cuidaram daquele rapaz. Eles foram hospitaleiros e ainda cuidaram dele com a preocupação de que a noite poderia ser ruim para ele estar passando sozinho, andando por aí. Agora vamos entrar para um ponto agora que falamos muito bem dos dois discípulos, agora vamos para a parte ruim. O que eles fizeram que não puderam ver Jesus? Primeiro eles estavam reclamando. Apesar de no segundo tópico a gente falar que era bom eles estarem falando sobre Cristo, e isso atrai a presença de Jesus para os ensinar direito, o problema é que eles estavam reclamando das coisas. Na verdade, é pior do que isso. No versículo que eles estavam relatando para Jesus o que tinha acontecido, Jesus no caso o viajante, eles falam assim: e nós achávamos que ele ia libertar Israel. Ou seja, eles deram uma missão para Cristo que nem Cristo precisava, aquele não era o plano. Eles tinham em mente deles uma coisa e na verdade o plano de Deus era outro. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós desejamos que Cristo faça algo por nós, mas não é o que Cristo quer nos dar. E às vezes nós ficamos irados, e isso é um ponto muito importante que fez com que os discípulos perdessem a fé deles de estar vendo o próprio Jesus. Os olhos deles, e como no versículo fala, estavam impedidos de ver a Deus. Sabe por quê? Por conta da falta de fé que eles tinham nas mensagens e em tudo o que aconteceu em Jerusalém com Jesus. Nós estamos sempre preocupados e sempre colocamos as nossas vontades acima do que Deus quer fazer na nossa vida. E isso nos sobrecarrega, isso nos deixa cansados, deixa-nos aflitos. Lá em Tiago 4, do 3 ao 16, falam: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa cidade ou aquela. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Mesma coisa, às vezes nós queremos fazer coisas sem perguntar a Deus primeiro se aquilo que nós estamos fazendo é o que Ele quer que nós façamos. E outra, se deu errado algum plano na sua vida, é porque Deus não permitiu. E se Deus não permitiu, não é o que Ele queria para você. O segundo tópico que fizeram eles perderem o ver Cristo era que desistiram de tudo e estavam voltando para trás. Quantas vezes, por conta de erros de pessoas e por conta do nosso querer e não o querer de Deus, nós desistimos da nossa vida cristã, nós desistimos de seguir a Cristo por simplesmente parecer um filho mimado, um filho birrento, que quando não conseguimos o que queremos, desistimos de tudo e voltamos para trás, voltamos aos velhos hábitos. Eles estavam entristecidos com que tudo havia acontecido em Jerusalém, e Jesus tinha pedido para eles ficarem em Jerusalém e não sair de lá. E o que eles estavam voltando? Eles estavam fazendo? Estavam voltando a Emaús. Alguns estudiosos até falam que aquela Emaús era a própria cidade deles. Ou seja, eles estavam voltando à velha vida deles. É como se tudo que aconteceu, todos aqueles anos com Cristo foram jogados fora, só porque aconteceu de um jeito que eles não queriam que acontecesse, ou porque não estavam nos planos deles o que aconteceu. Se você tem algum plano na sua cabeça e não está acontecendo, ore a Deus para saber se aquilo é realmente o que Ele quer que você faça. Para não acontecer igual eles,
que não aconteceu do jeito que eles queriam e estavam voltando. E pior do que isso, voltar para trás sem fé e sem poder ver a Cristo, porque seus olhos estavam impedidos de vê-lo. E outro negócio bem triste dessa passagem é que basicamente eles tinham um plano B. Se o plano A, que era o que eles queriam, que Jesus salvasse Israel, não acontecesse, eu vou voltar para minha vida e assim acabou. Daqui a um tempo eu nem vou lembrar mais quem é Jesus, ou vai ser só uma historinha conhecida por aí. E segue a vida. E é diferente de Eliseu, quando foi chamado por Elias, que ele foi e queimou as carroças, matou os bois, fez churrasco, despediu-se dos pais, ou seja, ele largou fora toda aquela vida que ele vivia e foi seguir o que Cristo queria que ele quisesse. E foi seguir a vida que Cristo ordenou a ele para ter. Uma das pessoas mais importantes também disso foi Paulo, que no versículo 8 de Filipenses 3, ele fala: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, ele está falando que tudo que ele viveu era lixo comparado ao que ele estava vivendo com Cristo naquele momento e todos os planos que Deus teve para ele. E o terceiro tópico que eles não puderam ver, ou por que eles não puderam ver, é porque a mistura desses dois tópicos com tudo que a gente falou é que fez com que eles perdessem a fé. Tanto que no versículo 24 ele fala: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles nem sequer acreditaram que realmente ele tinha ressuscitado naquele momento. Porque eles não falaram assim, não, e eu creio que ele ressuscitou porque ele não estava lá. Eles simplesmente falaram, eles não viram. Ele não estava lá no sepulcro. Só isso. É só isso. Podia ter alguém que tirou o corpo dele lá ou alguma coisa, mas a gente não viu um espírito nem nada. Como eles veriam a Cristo se estavam sem os olhos da fé? É como um cavalo com seus tapões nos olhos, que não permitem enxergar as coisas ao redor. Estavam destruídos por dentro, perderam sua fé em Jesus Cristo, na qual eles estavam mais próximos. Se os discípulos dele, que andavam junto com Jesus em todos os momentos, aconteceu isso, imagine para conosco. Então que esse vídeo sirva fique na nossa cabeça agora uma meditação sobre isso, sobre a importância que nós damos aos nossos planos e não aos planos de Deus, e que possamos observar isso durante o dia a dia, que possamos atrair Jesus como eles atraíram Jesus, mas que nós não façamos as coisas que eles fizeram que os impediram de ver a Cristo. É assim que eu finalizo mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que a palavra encontre vocês. Lembrando que essa palavra também primeiramente me fere, para depois eu estudar melhor e passar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal para dar uma ajuda aqui no nosso ministério também. E assim eu me despeço. Em nome de Jesus, amém.